Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui novamente. Eu queria que a Beth se levantasse. Essa é a minha esposa, é a única, é a primeira e a última. Eu espero que seja a última, né? Espero que sim. Porque atualmente a coisa está tão, né? Então a gente tem que sempre preservar isso direitinho. Afinal, essa é a ordem do Senhor. Muito bem, para mim é um privilégio estar novamente aqui, 2 anos depois, acho que 2 anos, né, mais ou menos. E exatamente, naquele congresso, naquele retiro, nós falamos sobre o enchimento do Espírito. E agora vamos falar sobre o que é que o Espírito Santo vai produzir em nós. Ele vai produzir uma verdadeira adoração. Eu espero que a nossa palavra, que não vai ser minha, vai ser de Deus, caia realmente em corações férteis, para que a gente possa aprender a adorar o verdadeiro Deus. Eu quero falar sobre Malaquias. Quando a gente fala sobre Malaquias, você nota, olha, eu sei que alguns já pensaram em 3:10. Eu sabia. Mas a gente não vai fazer com a hora de dízimo aqui. A gente vai ter no acampamento, será? Vai? Então, domingo à noite, só se prepare. Mas Malaquias tem muito mais coisa do que 3:10. Malaquias tem uma mensagem muito séria para nós, que vai falar exatamente sobre o tema de hoje, que é culto na vida. É impressionante como 3:10 muitas vezes é usado fora do contexto, e por isso a gente não percebe a riqueza do livro. E eu queria que a gente chamasse a atenção, nós tivéssemos atenção, para principalmente amanhã de manhã e amanhã à noite, nós vamos falar sobre um texto muito claro de Malaquias. Mas hoje eu quero mostrar uma introdução sobre o tema e mencionar alguns outros versículos do Velho Testamento que vão nos chamar a atenção exatamente para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, que é exatamente cultuar a Deus de uma maneira digna. Eu queria mostrar para vocês que nós temos que adorar a Deus porque Ele é o verdadeiro Deus e Ele merece então toda a nossa adoração. E a pergunta que a gente faz normalmente é o seguinte: e daí? O que você faz quando você vai para a igreja? Normalmente o pessoal responde o seguinte: eu vou adorar a Deus. Essa é a resposta mais óbvia que todo mundo, porque se a pessoa é mais ou menos crente, ele sabe que ele vai para a igreja para adorar a Deus. A pergunta que se faz é: e daí? O que significa isso? E aí nós vamos entender algumas coisas, algumas verdades muito claras. Muita gente explica de uma maneira, explica de outra maneira, mas nós temos uma maneira muito boa, muito clara da Bíblia mostrar para nós o que é adoração, o que é que Deus quer que a gente faça. Porque é interessante, Ele mesmo diz que a gente deve adorar, e Ele mesmo diz como a gente deve adorar. E nós somos então, se nós queremos adorar e agradar a Ele, nós precisamos saber o que a Bíblia diz, o que a próprio Deus diz através da sua palavra, como nós devemos adorar. Muito bem, Ele mesmo prescreveu então na sua palavra o que o povo tem que fazer para adorá-lo. A questão é que muitas vezes nós temos algumas definições e a gente percebe que na verdade a gente tem algumas práticas que ao invés de nós adorarmos, nós estamos deixando Deus triste com aquilo que nós fazemos. E é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele experimentou isso. Tanto é que Ele diz lá em Mateus capítulo 5, capítulo 15, exatamente isso: esse povo diz que me adora com os lábios, mas na prática, no dia a dia, a coisa é diferente, é totalmente diferente. E aí a gente pode olhar então que Deus, desde o Antigo Testamento, então desde o livro de Levítico, e é bom que você entenda bem isso daqui, nós temos Gênesis, conta a criação e conta o que? A chamada de Deus de Abraão, primeiro Abraão, para formar o povo de Israel. Depois ele diz que o povo vai ficar 400 anos lá no Egito, e aí então o que acontece? Deus chama Moisés, e Moisés tira o povo do Egito. Quando você chega no livro de Levítico, você não tem mais história que está sendo contada, não é cronologia. Você tem o quê? Um livro que vai dar instrução, olha só, para um povo que deve adorar o Deus Santo agora numa nova fase. Pensa comigo o seguinte:
Deus revela a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José. Normalmente a gente fala os três só, né? Abraão, Isaac e Jacó. Mas coitado, José fica muitas vezes de lado. Ele é um cara importantíssimo. E aí, é através dele que o povo vai para o Egito. Ficam 400 anos lá. E o Egito quem é? É um país idólatra. Um país idólatra que faz o quê? Que adora répteis, que adora coisas da natureza, adora o rio Nilo, adora o sol, e assim por diante. Adoram a criatura e não o Criador. E aí então o livro de Levítico vai nos mostrar o quê? Que nós temos uma maneira certa de adorar a Deus, e quem deu essa maneira certa foi o próprio Deus. Agora é interessante que quando a gente percebe essa situação, e principalmente em Deuteronômio aparece exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse, a gente percebe que o povo está entrando na terra prometida. E a terra prometida qual que é? É uma terra idólatra. Uma terra idólatra. Uma terra que nós temos vários, eles chamavam de Deus, né? São vários ídolos. E aí então o povo está nesse momento muito delicado, e Deus dá então a palavra para Moisés no livro de Levítico, mostrando como um povo pecador pode adorar um Deus santo. E sem dúvida nenhuma que o princípio que a gente pode extrair de lá é o princípio para as nossas próprias vidas. Como é que nós, pecadores, podemos e devemos adorar um Deus santo? E a gente percebe, por exemplo, nesses casos que eu mostrei aqui, Nadab e Abiú, Uzá ou Saul, que não adoraram a Deus de uma maneira correta. E vocês sabem o que aconteceu. Quem conhece um pouquinho a Bíblia sabe que eles foram fulminados pela santidade de Deus. O nosso Deus é santo, e a partir daí eu e você temos que entender que a santidade de Deus está envolvida também na nossa adoração. Então a pergunta é: como é que é esse Deus que adoramos? O que significa adorá-lo? Podemos supor que cada cristão deve determinar então o que e como adorar naquela intuição espiritual. Mas na verdade não é isso que nós devemos ver. O que a gente vai ver nesse estudo então é exatamente o que é adoração, quem é o nosso Deus e como é que nós devemos adorá-lo. Primeiramente, o que é adoração? Essa palavra vem lá do hebraico. Olha só, tem uma palavra que você vai aprender, uma palavra em hebraico, duas palavras em hebraico, uma em grego. Então, hoje à noite vai ser uma escola muito interessante para você. Você pode falar: não, eu já sei hebraico, já sei grego e tal. Pelo menos uma palavra você vai saber. Isso vai ser muito legal. Olha só que coisa interessante aqui. Nós temos, e se você pudesse anotar aí, eu estou vendo que alguns irmãos estão anotando, mas está sendo filmado também. Essas 4 passagens aqui, Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, são palavras muito claras de Deus para o seu povo, dizendo que eu não aceito a adoração que vocês estão fazendo. E é uma palavra assim dura, muito dura. Pelo menos um texto eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia, para que você possa entender o que Deus está falando. É uma coisa muito séria. Abra logo de cara aqui, Isaías, capítulo 1, primeiro mesmo, logo no comecinho, e você sabe que Isaías foi escrito então, mais ou menos 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Uma palavra muito séria. E aí você fala: mas pastor Itamir, povo de Israel, 700 anos de Cristo, não tem nada a ver comigo. Não tem? Você que sabe, você que não sabe, tem tudo a ver com você e comigo, sim, porque essa palavra é uma palavra de Deus e é uma palavra eterna, e que eu gostaria que a gente entendesse isso. Vale a pena nós estudarmos o Antigo Testamento ou não? Sim ou não? Sim, lógico. Se eu falasse não, ia todo mundo te apedrejar. Isso é lógico. Agora, por que vale a pena estudar o Antigo Testamento? Que silêncio, hein? Sabe por quê? Porque ele é palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma palavra eterna. Então, portanto, o que ele disse lá para Abraão mexe com a gente. Nós somos o povo de Deus ou não? Aquilo que ele disse lá para Malaquias mexe com a gente. O
porque nós somos o povo de Deus. Então, essa palavra eterna tem valor o quê? Eterno, para todas as gerações. E aqui em Isaías, olha só o que ele fala. Nossa, é uma palavra assim muito pesada, e eu fico com um pouco de receio de que essa palavra Deus está dizendo para nós mesmo hoje no século 21. Capítulo 1 do livro de Isaías, versículo 10 até 17, é um texto um pouquinho longo, mas eu quero que você ouça tudo aquilo que Deus está falando. Ouvi a palavra do Senhor, ó chefes de Sodoma, dai ouvidos a vosso Deus, ó povo de Gomorra, porque Deus então já está chamando o povo de um povo iníquo. O Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais de engorda. Eu não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus atos? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim isso é incenso abominável. Luas novas, sábados, convocações e assembleias. Eu não suporto a maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Eu já me sinto pesado, já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Quando estenderes as mãos, esconderei os olhos de vocês, e ainda que multipliqueis as orações, eu não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal, aprendei sim a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. E aí, daí para frente, eu fico pensando o seguinte: quando Deus olha para a nossa igreja, e eu não quero dizer especificamente para a igreja Batista Estoril, mas eu quero dizer para a nossa igreja, no sentido geral, brasileira, olha, com certeza Deus está falando exatamente isso. Eu não aguento mais o que vocês estão fazendo. Vocês estão brincando com o meu nome. Vocês estão me adorando, mas estão me adorando de uma maneira inútil. Eu não recebo o que vocês estão falando. Abra sua Bíblia agora em Malaquias, só para você ver uma coisinha que a gente vai ver amanhã, mas eu quero só dar uma pincelada para você saber que tem mais do que 3:10. Eu quero que você leia Malaquias 1:10. Marca bem esse texto para você. Malaquias, capítulo 1, versículo 10. O que fala Malaquias? É impressionante. Acharam aí? Se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, eu gostaria que alguém fizesse o seguinte: vai lá, fecha as portas do templo, porque o que vocês estão fazendo? Vocês estão gastando tempo, dinheiro, vocês estão matando animais à toa, porque eu não estou aceitando o vosso culto, eu não estou aceitando a vossa oferta. Será que não tem ninguém que possa fechar, para vocês pararem de brincar? Eu não estou aceitando isso. Então veja só, é uma coisa tão séria, que nós precisamos entender como devemos adorar, baseado naquilo que Deus pede para nós. Ele dá as coordenadas de como eu devo adorá-lo. O problema é que muitas vezes nós só fazemos aquilo como um ritual. Nós sabemos o que fazer e fazemos, mas sem a profundidade, aquilo que vem do nosso coração. E aí Deus não aceita. E por isso então, tanto lá em Isaías, como em Oséias, como Amós, Miqueias, Malaquias, ele vai falando que ele não aceita aquilo que o povo está fazendo. Eu fico perguntando o seguinte, para as nossas vidas agora pessoais: será que nós estamos agradando a Deus com a nossa adoração? Uma coisa é adorar no ajuntamento. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso aqui. É gostoso, a gente louva a Deus, a gente ouve a palavra, a gente tem comunhão e assim por diante. E lá no nosso dia a dia, porque o tema do congresso é culto na vida. E a pergunta é:
como é que vai a sua vida de culto a Deus, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo. Essa é a mensagem que Deus quer que a gente ouça nesses dias aqui. O Senhor Jesus então enfrentou o mesmo problema lá quando Ele esteve entre nós, e Ele diz exatamente isso daqui: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos humanos. Mas a primeira frase é muito séria. Esse povo me honra com os lábios. Eu amo a Jesus, glória a Deus, e aplaudo a Jesus, a gente aplaude também. Mas e o que vai lá no nosso coração? Nós tivemos um momento agora de louvor muito especial. Letras de música, se você canta só pela harmonia, pela melodia, temos um compositor aqui, só pelo balanço, é legal. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nas letras que você está cantando. E aí, a gente pode cantar apenas e pode abraçar o irmão que está do lado e tal, só porque o dirigente está pedindo. O que o Senhor Jesus falou é o seguinte: olha, falar, cantar de boca, de lábios, isso é fácil. Eu quero ver o que está acontecendo lá dentro do nosso coração. E você sabe que Ele vê o que está no seu coração. Vê o que nós fazemos interiormente. E aí a coisa pega. Aí a coisa fica muito séria mesmo. De que maneira eu estou cultuando a Deus? Lá no meu dia a dia, lá na minha escola, no meu serviço, lá na minha família, lá no meu condomínio, enfim, lá na minha vizinhança. Como é que eu estou adorando a Deus? De todo o coração? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer durante esses dias, para que Deus realmente fale ao nosso coração, fale por cada um de nós. Adoração, então, olha só, algo que acontece essencialmente no coração. Entendendo que coração, anote bem essa frase aí, é o lugar do nosso íntimo, do nosso ser interior, tá? Coração não é o órgão que fica bombando o sangue, não. Coração na Bíblia é aquilo que vem lá do nosso ser interior, da nossa personalidade. Isso fica evidente, então, quando os autores bíblicos, guiados pelo Espírito Santo, mostram que esse coração é a fonte verdadeira da nossa adoração ao Senhor. Isso é, vem do nosso íntimo a adoração, o reconhecimento de que Deus é majestoso e de que Deus deve ser adorado constantemente. Agora então, para você aprender hebraico, tem duas palavrinhas hebraicas que nos ajudam a entender o que é adoração. A primeira é abodati, que indica o quê? Um serviço prestado de um escravo, tá? Para um ser superior, para um homem, uma pessoa superior. Essa palavra então é usada lá em Êxodo 1,14, quando o povo de Deus está servindo ao faraó. Então eles são escravos e tem o faraó, que é o príncipe do Egito, que está então coordenando, e eles têm que obedecer. Ela é usada no serviço também do santuário. Então, a maneira pela qual os sacerdotes, os levitas adoravam a Deus era, eles estão servindo a Deus no santuário, na sua profissão, naquilo que Deus tinha designado para eles. Então, o coração dessa palavra tem a ideia do quê? Ideia de serviço submisso prestado por um servo ao seu Senhor. Se você puder sublinhar ou então anotar essa frase, isso seria muito importante para você. O que é adoração? É um serviço submisso que eu presto a alguém que é superior a mim. É um serviço que eu presto a alguém que está acima de mim. A adoração envolve então o que? Essa submissão, esse reconhecimento do senhorio de Deus, do senhorio de Cristo em minha vida. Ele é Senhor mesmo. Agora, é fácil falar, o difícil é viver. Então a pergunta é: como é que tem sido a minha adoração? Como é que tem sido a minha maneira de entender e aplicar e demonstrar que de fato Ele é Senhor da minha vida? Há uma diferença fundamental entre o serviço que os israelitas deviam fazer no Egito para o faraó e o serviço que os sacerdotes faziam lá no templo. A diferença é importante, por quê? Porque nós estamos servindo
ao único Senhor, aquele que é Senhor sobre os senhores. Queria que você entendesse o seguinte: os israelitas prestavam serviço ao Senhor deles naquele momento. E quem era o Senhor deles? Era o faraó. Mas nós prestamos serviço ao Senhor, nós prestamos culto ao Senhor. A quem? Que Senhor? Ao único Senhor. Porque os outros senhores não são senhores. Diante do nosso único Senhor, todos nós somos o quê? Servos inúteis. E aqui, isso vale para todos nós, para todo ser humano. Seja você já uma pessoa que reconheceu o senhorio de Jesus na sua vida, seja você uma pessoa que ainda não se encontrou com o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Todos nós temos um único Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, na verdade. Portanto, Ele é Senhor. Então, a diferença é muito grande. Eu posso trabalhar numa firma, posso trabalhar no escritório. Algumas irmãs ou alguns irmãos atualmente podem trabalhar como secretários de casa. Então tem uma patroa, tem um patrão, então você está servindo aquele Senhor. Mas eu queria que você soubesse o seguinte: na verdade, o grande serviço que nós prestamos é a adoração ao único Senhor, e aquele que é teu Senhor hoje, ele também tem que ter o quê? Adoração ao único Senhor. Essa é uma diferença fundamental. Então, quando nós cantamos, e veja só, a música é simplesmente uma parte da adoração. A adoração é um estilo de vida, é totalmente diferente. A música vem para nos ajudar a expressar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós queremos demonstrar. E pelas letras e pela música, porque elas mexem com o nosso coração, com a nossa emoção. E aí então nós podemos demonstrar isso. Mas quando nós cantamos, expressamos isso. Mas quando nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa relação, entre nós que somos membros da igreja, entre nós que somos membros do corpo de Cristo, ali também se expressa a nossa adoração. Quando nós, por exemplo, contribuímos financeiramente, não é para pagar as contas da igreja. Também vai ser útil esse dinheiro para pagar as contas da igreja. Mas você está dizendo o seguinte: Senhor, eu estou devolvendo um pouquinho daquilo que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor tem me dado. Eu reconheço que todo bem vem do Senhor. E eu adoro o Senhor com pelo menos um pouquinho daquilo que o Senhor tem me dado. Então a adoração envolve muito mais do que simplesmente um bom louvor. O louvor faz parte da adoração, a contribuição faz parte da adoração, mas a minha vida no meu dia a dia faz parte da adoração também. Na época do Antigo Testamento havia duas classes de servos ou escravos. Olha só, isso aqui é muito importante. Aqueles que serviam por obrigação, por exemplo, estavam em dívida, então estava devendo para alguém, e esse alguém então, como ele não tinha condições de pagar, esse alguém falava: bom, então você vem trabalhar para mim. Então ele era um escravo por obrigação. Mas também nós tínhamos escravos que faziam o serviço voluntariamente. E é muito interessante esse texto de Êxodo. Eu até gostaria que você abrisse para mim Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. É muito interessante para você ver o que é que Deus espera de nós. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6, é um texto muito interessante que nos mostra como é que é esse serviço voluntário, serviço assim, dedicado completamente ao seu Senhor. Versículo 5 e 6 diz assim: mas se esse escravo afirmar: eu amo meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero liberdade, então o seu Senhor o levará esse escravo diante dos juízes e o encostará na porta, ou no batente da porta, e olha, lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-se então ele escravo para sempre. Interessante isso, hein? Dá uma olhada aí na sua orelha aí, vê se tem algum furo.
As mulheres não valem, esse negócio de fundo de brinco aí não vale não. É outra coisa, é outra coisa. É isso aí. Tem um foro espiritual, tem que ter um foro espiritual aí. Eu lembro dos rapazes que usam brinco, não tem problema nenhum. Aí a rapaziada então pode usar brinco sem problema, porque você fala, não, o que é isso aqui? Você é crente, não pode usar brinco. Não, é que eu sou o servo do Senhor para sempre. Você dá aquela tirada aqui na boa, pronto. Gente, então havia um escravo que era obrigado a trabalhar, e havia um escravo que, porque ele amava o seu senhor, ele ia servi-lo para todo sempre. E quando ele vai furar a orelha, significa o seguinte: eu não vou deixar de ser escravo. Eu amo meu senhor e eu quero servi-lo para sempre. Então, simbolicamente, eu tenho um furo na minha orelha. Eu espero que você também tenha esse furo, porque aí você está declarando: o Senhor é meu Senhor para sempre, e eu vou servi-lo para sempre. E a pergunta é: de que maneira eu vou servir? Essa é a grande palavra, ou o grande princípio que nós temos que descobrir aqui. Como é que é a nossa adoração? O que Deus espera de você e de mim como seus servos? Muito bem, Êxodo 21 é um texto muito rico que você deve anotar aí na sua Bíblia. Então, quem tem Bíblia no celular, mas agora eu sei que já tem uma maneira de você grifar aí, né? De sublinhar lá e tal, deixar amarelinho, ou então a cor que você gostar. Mas anote isso daí para você nunca mais esquecer. O tipo que Deus quer do nosso serviço é esse serviço voluntário. Mas também a gente não pode esquecer que essa palavra indica o serviço submisso, que o servo rende ao seu Senhor um serviço que para sempre, para sempre. É dessa maneira que Deus quer que eu me relacione com Ele. Quando a gente traduz então essa palavra do original hebraico para o grego, quando isso aconteceu, foi mais ou menos no ano 200 antes do Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido falar na palavra Septuaginta, isso é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E aí o pessoal que traduziu, isso eram os judeus que traduziram do Antigo Testamento para o grego, eles traduziram então essa palavra Abodá, que foi usada então no Novo Testamento. De que maneira? Olha só a palavra agora, você está aprendendo grego e hebraico, hein? Latreia, que vem do verbo latrel, que significa o que na língua grega? Qualquer tipo de serviço, como o serviço de uma mãe que cuida dos seus filhos. E a mãe não faz isso por obrigação, ela faz por amor, ela se dedica por amor àquela criança que depende completamente dela. Ela serve a criança. Interessante. Olha só que coisa, Deus faz umas coisas na Bíblia e a gente mostra algumas coisas, a gente tem que entender. Quem é servo, serve alguém que é superior. Até aí tudo bem. A mãe, comparada ao filho, quem é superior? É a mãe. Mas é interessante, ela serve aquele filho pequeno até que ele crie maturidade. E olha o que aconteceu uma vez por todas. Aquele que é Senhor de todos, serviu-nos entregando a sua vida por nós. Dá para entender isso? Dá para a gente falar um aleluia, mesmo que a gente seja batista aqui? Falar um aleluia mais baixinho assim, que não tem problema, né? Gente, isso é maravilhoso. O Senhor nos serviu, dando-nos o quê? Dando Ele mesmo, dando o Senhor Jesus. Opa, agora sim. Há poder nisso aqui. Gente, isso é maravilhoso. Uma mãe serve o seu filhinho e o Senhor nos serve, dando-nos Jesus Cristo para a sua honra e para a sua glória, para que a gente não fique perdido, porque senão não teríamos condições de chegar até Ele. Paulo usa essa palavra exatamente lá em Romanos 12:1, que você sabe. Qual é o nosso culto? Culto racional. O nosso culto, a nossa adoração é uma adoração inteligente
mas uma adoração correta diante do nosso único Senhor. O serviço que os cristãos prestam a Deus, apresentando o seu corpo vivo em sacrifício ao Senhor, corpo vivo, não é corpo morto, é corpo vivo, isso é, com consciência, sabendo que eu estou cultuando a meu Deus, sabendo que meu Deus é o Senhor dos céus e da terra. E aí então, quando eu faço isso, cultuo o Senhor dessa maneira, o meu culto então sobe a Deus e ele é recebido com muita alegria dentro do Senhor. A outra palavra que os tradutores trouxeram do hebraico para cá é liturgia, que vai dar a nossa palavra em português, o que é de liturgia. E aí então, os pastores, principalmente, o pessoal de música também sabe um pouquinho disso. Qual é a liturgia para hoje à noite? Então vamos ter uma oração, vamos ler o Salmo 115 primeiro, depois vamos ter uma oração, depois um testemunho, depois os vídeos, tá? Quer dizer, fazemos a ordem de culto, é liturgia. O que essa palavra quer dizer para nós? É muito interessante. Essa palavra então, olha só, ela não se refere somente à área religiosa, já que também servia para indicar o serviço de um cidadão que deveria prestar ao Estado. E os rapazes aí que têm 16, 17 anos já se alistaram, talvez você vai ser convocado para servir o Estado, né? Não é essa obrigação que nós estamos vendo agora. Eu fico impressionado com o nosso Brasil, é um país maravilhoso, né? Nós temos vários vídeos já no Face, né? De escolas cantando o quê? O hino nacional. Daqui a pouco, acho que no final da minha palestra, eu vou pedir para todo mundo ficar em pé, colocar a mão no coração e cantar o hino nacional. E ali tem uma fotografia e mandar para o ministro da Educação, que não é brasileiro. Esse país é sensacional. Fora de sério. Muito bem. Ali, isso aqui foi feito uma ordem que era para a obrigação, agora já foi revogada essa ordem. Mas o serviço militar, não. O serviço militar, os meninos que têm 16, 17 anos vão fazer o alistamento e depois, se você for chamado, você tem que ir. Você tem que servir ao seu país. Exatamente isso daqui. É dessa maneira que a gente tem que entender. Temos um ser superior e a esse Deus nós devemos servir. Aí Jerusalém manda Barnabé para lá para ver o que está acontecendo. Quando Barnabé chega e vê o que está acontecendo, o que acontece? Nossa, graça de Deus, muitas conversões, aleluia, glória a Deus, e pronto. Barnabé fala, nossa, é muita gente, eu não consigo ficar sozinho aqui. Ele vai até Tarso, chama Paulo e vem aí para a igreja, e durante um ano, dá uma olhada lá em 11:26, durante um ano eles pregam o Evangelho. E pela primeira vez na vida, os discípulos são chamados de cristãos. Eles viviam tanto o centro, a música que nós cantamos agora, né? Cristo é o centro. É o centro não da sua vida? Se é o centro, então a turma tem que olhar. E a turma lá de Antioquia começou a olhar para eles e falar, pô, esses caras aqui são esquisitos, é só fala de um tal de Cristo para cá, Cristo para lá, que coisa é Cristo. Esses caras são os cristãos. O primeiro nome dado para nós é um apelido, é uma gozação, é uma pilhéria. E aí então, essa igreja se fortalece e no capítulo 13, o Espírito Santo chama Barnabé e Paulo para um trabalho. Mas eu queria que alguém lesse para nós 13:2. Quem pode ler para nós? Enquanto cultuava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Olha que interessante. Se você tiver uma outra tradução, você vai ver que aquilo que ele leu, enquanto cultuavam, na verdade, em outra tradução está dizendo o quê? Enquanto, como que é? Enquanto serviam. Então, olha só, o culto o que é? É um serviço a Deus. Enquanto eles cultuavam a Deus, enquanto eles serviam a Deus, o Espírito Santo achou um ambiente propício para falar o quê? Opa, tem dois caras aqui que eu quero usar. Me dê São Paulo e Barnabé, porque eu quero usá-los. E aí você sabe, capítulo 14, capítulo 13, 14, 15,
É a primeira viagem missionária, depois o concílio, depois aí continua o livro de Atos com Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, assim por diante. Por quê? Porque eles estavam servindo a Deus. Quando nós estamos servindo a Deus, queridos irmãos, somente a juventude aqui, abra o seu coração, porque Deus pode querer alguma coisa especial de você. Mas sabe o que o mundo está falando? Ah, não, esquece esse negócio de ser missionário, pastor, isso não vai dar dinheiro. E não dá mesmo. Só dá para alguns que você sabe quem são. Mas o que você vai preferir? Ah, uma faculdade de engenharia. Eu quero ser um doutor, um super advogado, um médico. TI agora está na moda, né? E etc, etc, etc. Opa, eu falei com alguém aqui? Não foi nenhuma mensagem que eu nem dava. E o que a gente faz? A gente prefere isso, sabe por quê? Porque a gente não está servindo direitinho o Senhor. Porque quando a gente serve o Senhor, Deus pode chamar a gente para alguma coisa que Ele quer. Ele quer usar a nossa vida. E mesmo que você, eu queria que você entendesse bem isso, e mesmo que você seja um engenheiro, um médico, você pode ser um servo do Senhor, cultuar o Senhor no seu dia a dia. E deve ser assim. E deve ser assim. É dessa maneira que Deus quer que a gente sirva a Ele. Lá fora, no nosso servir aqui é fácil. Nós somos na comunidade dos santos, aqui é tranquilo. Eu quero ver lá no seu dia a dia. Eu tenho uma experiência que eu queria compartilhar com vocês rapidamente. E não é porque eu sou alguém especial, não é porque Deus me deu graça de viver essa experiência. Eu trabalhava antes, enquanto eu estava fazendo a Faculdade Teológica Batista, e faz tempo isso, eu trabalhava no mercado de capitais. Não sei se você conhece o que é isso daí, é questão de vender ações, letra de câmbio, operações do open market, tudo isso daí, e eu trabalhava lá. E aí, o dono da nossa corretora Corbiniano, lá de São Paulo, hoje não tem mais, mas o dono dessa corretora, o Dr. Uriel, ele me chamou uma vez e falou: Itamir, a gente tem visto o seu trabalho aqui, a gente tem gostado muito e tal, já estava lá, acho que 1 ou 2 anos, um ano e meio mais ou menos, nós queremos dar uma promoção. Eu falei: puxa, legal, né? Mas eu queremos dar uma promoção, mas você também com isso vai ter uma responsabilidade maior. Eu falei: tá bom, doutor Uriel, vou lá, vamos ver o que é possível fazer. Qual é o trabalho? Olha, você sabe que nós temos 2 valores aqui, né? Nós temos o valor oficial e temos o valor PF. PF não é aquele prato de comida, não. PF é por fora. Por fora. Nós temos as taxas oficiais e nós temos a taxa por fora. Tá? É a mesma coisa do dólar, né? Dólar oficial e dólar, você sabe o que é. Muito bem. Eu quero que você tome conta do PF da empresa. Eu quero que você tome conta, porque você tem sido uma pessoa honesta, correta. Eu quero que você tome conta dessa parte que o fisco não vê. Gente, eu estava no 3º ou 4º ano da faculdade teológica. E aí eu fiquei entre a cruz e a espada. E aí, o que a gente faz numa hora dessa? Ou a gente serve a Deus, ou a gente vai para o mundão mesmo e vai se esborrachar todo. E eu tive que falar para ele, ó, doutor Ariel, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, mas sinto muito, eu estou estudando exatamente o que fala contra isso. Então eu passo a bola para outro, porque eu não vou ficar. 2 meses depois eu estava fora da empresa. A questão é: você quer servir a Deus? Você quer adorar a Deus? Você quer cultuar a Deus lá fora? Porque o mundo vai te dar um montão de possibilidades e você ter uma vida até tranquila. Ou você quer simplesmente já entrar nesse esquema do mundo? E aí você que sabe. Então não vem me falar que você ama a Deus, que você adora a Deus, que você cultua a Deus. Talvez você esteja amando, cultuando, adorando o seu próprio eu, a sua própria vida.
Eu estou preocupado com a minha vida e não tanto com Deus. Deus quer que a nossa vida seja um culto para Ele, não só aqui na nossa comunidade. Ele quer que a nossa vida seja um culto para Ele lá fora, porque lá fora é que nós vamos ter pessoas que vão olhar para nós e vão falar: puxa, que tipo de vida é essa daí? Essa é uma vida que Deus tem me dado e eu estou retribuindo, dando a minha vida para Ele. Mas que história é essa? Você prega o Evangelho, pessoas se convertem e você ganha uma estrelinha lá no céu. Gente, ou nós somos do Senhor, ou a gente está brincando. Por isso é que Deus fala: não adianta vocês trazerem holocausto, uma porção de sacrifícios, oferta de manjares e tal. Eu estou enojado disso tudo. Será que não tem ninguém que possa fechar a porta do templo lá? Porque o que vocês estão prestando para mim, oferecendo para mim, eu não aceito. Eu não aceito. Amanhã a gente vai ver isso. Eu não aceito nem a oferta e nem vocês. E eu fico muitas vezes preocupado com isso. Será que aquilo que eu estou fazendo, eu como pregador, será que Deus está aceitando o que eu estou fazendo? Será que nós estamos fazendo alguma coisa agradável a Ele? Ou será que Ele está recusando? A gente faz, e Ele fala: não está legal, não está legal. Separai-me, a Barnabé e a Paulo, para a obra que eu tenho chamado. E é isso que Deus está querendo, que Ele está querendo nos chamar, para servir de uma maneira mais eficaz, de uma maneira bem direta. Além dessa palavra abodar no Antigo Testamento, tem a palavra, olha só, Shakijah, uma palavra até difícil de pronunciar, que significa o quê? Homenagear a realeza ou homenagear a Deus, exatamente isso. E olha só a palavra, significado em português: prostrar-se, render-se, reverenciar, dobrar, inclinar, ajoelhar. E é uma palavra muito interessante, eu quero mostrar aqui para vocês, exatamente, aqui olha só, beijar, olha que coisa interessante, o significado da palavra é lamber a mão do dono. Assim como um cachorrinho faz com o seu dono, é essa a atitude nossa, de beijar a mão do nosso Deus, de beijar Ele, de adorá-lo completamente, de nos submetermos a Ele, agachar-se, prostrar-se em homenagem, fazer reverência. Isso é adorar, isso é cultuar, é servir a Deus na comunidade, mas servir a Deus também fora da comunidade, lá no nosso dia a dia. Mateus 5,16 é uma palavra muito interessante que fala para nós o seguinte: para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ao mesmo tempo, nós temos outros textos que dizem o seguinte: que aquilo que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não deve saber. Tá certo? Aquilo que eu faço de bem para o próximo, eu não devo ficar alardeando: olha pessoal, como eu sou um cara legal e olha o que eu fiz. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia está falando o seguinte: que a maneira pela qual eu faço isso, se é com sinceridade, se é com honestidade, se vem do coração, se o culto parte do meu coração, o que vai provocar as pessoas? Não é aquele elogio fajuto, aquele sorriso amarelo, aquele tapinha nas costas. Vai produzir nas pessoas o quê? Glória a Deus, porque esse cara não podia estar fazendo outra coisa, ele está fazendo isso daqui. Está servindo para as pessoas, está servindo aquele necessitado. Então a minha maneira de adorar a Deus, a minha maneira de cultuar a Deus, vai afetar a vida das pessoas e elas vão glorificar a Deus, porque eles só podem ver que aquela ação é resultado da ação de Deus na minha vida. Diante disso, então, eu me submeto, eu me prostro, eu faço reverência, recebendo o Senhor, então, de uma maneira bem agradável. Por isso, então, tem umas implicações práticas para as nossas vidas. A verdadeira adoração, o verdadeiro Deus, implica no reconhecimento da grandeza de Deus, da majestade de Deus, bem como um coração maravilhado e prostrado diante dele. Eu sei que vocês já moram numa cidade muito mais gostosa do que São Paulo. Vocês que moram lá sabem o que é. A nossa cidade é tão maravilhosa
que a gente consegue ver o ar que nós respiramos. É tanta poluição que você consegue ver o que você está respirando. Aqui não, aqui é muito melhor. E agora nesse local então, um local bem aprazível, um local bem gostoso. Se você para um pouquinho e começa a refletir em quem está tomando conta de tudo isso, que o nosso Deus criou cada uma dessas folhas. Gente, outra coisa, que Deus sabe quando um fio de cabelo cai da nossa cabeça. É impressionante, é impressionante. Eu estou vendo o irmão ali, por exemplo, é você mesmo que está olhando para mim. Isso, isso. Deus deve conhecer você profundamente. Porque quantos fios já caíram? E pelo lado, aquele outro lá, está ali, está reluzente. Gente, é impressionante. Deus está me conhecendo bastante também, porque eu também estou no caminho desses irmãos queridos aqui. Imagina só, nós somos o quê? Nós somos 7 bilhões já de pessoas. Imagina quantos fios de cabelo tem em 7 bilhões de pessoas. Só o cabelo de um chinês, que já tem, você já viu, né, chinês? Aquele cabelo assim, impressionante, né? Cai um fio, Deus sabe. Dá para a gente entender que nosso Deus é grande? Quer dizer, na verdade, não dá para entender. Você só tem que aceitar pela fé. Você não consegue entender isso daí. E diante disso, não há possibilidade de você não se curvar diante dele e adorar esse Deus maravilhoso, prostrado diante dessa grandeza. Mas é importante também a gente adicionar um outro elemento nessa adoração. Na adoração devemos estar conscientes da grandeza do Senhor, mas também devemos que entender que nós somos o quê? Pequenos. Nós somos como o quê? Um vento que sopra sobre uma flor, e essa flor rapidamente ela floresce logo no comecinho do dia, bonita, e depois no final da tarde já não existe mais. Isso sabe por quê? Porque eu e você somos pecadores. Eu e você somos pecadores, nós somos pequenos diante de Deus. Esse Deus maravilhoso veio até nós, serviu-nos dando o seu Filho, provando o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Isaías 57:15 nós lemos o seguinte: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar eu habito, como também eu habito, sabe com quem? Olha só, com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Como é que Deus está olhando para o teu coração? Soberbo? Deixa comigo que eu resolvo. Essa situação eu posso resolver. Não, se Deus está olhando assim para você, sinto muito. Deus rejeita o quê? O soberbo, mas faz o quê? Concede a sua graça aos humildes. Deus quer ver em nós um coração completamente dependente dele, para que ele possa então vir realizar uma obra toda especial, uma obra de amor, uma obra de carinho para conosco que estamos então inclinados a ele. Nosso Deus é santo e nós somos pecadores. Daí a ênfase das Escrituras na necessidade de que temos que os nossos pecados sejam expiados, sejam perdoados, sejam lavados, antes que nós possamos oferecer um verdadeiro louvor. O pecador precisa se reconciliar com aquele que foi ofendido por nossos pecados. Eu tenho que entender que a minha vida, só a minha vida, eu e Camilo, não consigo chegar até Deus. Eu só consigo chegar até Deus porque um dia o sangue de Jesus foi derramado no meu e no seu lugar, e aí nós podemos entrar na presença de Deus. Gente, eu preciso, para adorar a Deus, inclusive nos momentos de louvor, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso acertar a minha vida com Deus, para que o meu louvor surja, venha, tenha origem do quê? De um coração puro diante de Deus. Aí sim o Senhor é honrado, é glorificado.
Antes que o homem traga o seu holocausto, que fala vividamente sobre o seu compromisso total com Deus, antes que ele traga a sua oferta de paz, ele tem que se envolver com louvor no templo. Antes disso, ele precisa ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito contente, porque em várias ocasiões eu tenho participado de retiros assim, retiros do carnaval. Isso é, eu estou saindo dessa festa bagunçada que tem por aí, você sabe que é bagunçada mesmo, e estou me retirando para estar a sós com Deus, para estar intimamente com Deus. Eu louvo a Deus por esse momento aqui, porque esse é o momento em que você poderá acertar a sua vida com Deus. Na verdade, veja só, a gente não tem uma palavra, um dito popular no Brasil, que o ano só começa depois do carnaval. Então daqui a 2 ou 3 dias é que começa o ano 2019. Agora é a hora de você fazer o quê? Acertar a sua vida com Deus, zera as contas com Ele. Senhor, eu fiz coisa errada, 2018 foi uma porcaria, eu reconheço. Agora até em comecinho de 2019 eu também já pisei na bola. Acerta a sua vida com Deus e tem um novo começo, um novo começo. E aí sim você vai cultuar a Deus na comunidade, mas vai cultuar lá fora também, porque você vai estar cheio de Espírito, lembrando então 2 anos atrás, e você vai poder expressar às pessoas aquilo que Deus faz no seu próprio coração. O último sacrifício coloca em foco a maldade do pecado aos olhos de Deus, a exigência da justiça divina para que o pecado seja punido e a provisão misericordiosa da vítima sacrificial como substituta que corre para o castigo. O Senhor Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Veja só essa frase que está em segundo lugar aqui. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento era apenas uma sombra que apontava para quê? Para aquilo que o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro substituto que carrega sobre si a punição que nós merecemos pelos nossos pecados. Você pode adorar a Deus? Pode sim, deve, mas com o coração limpo. Deixa que o sangue do Senhor Jesus te lave, para que então o seu louvor, a sua vida, seja uma vida de culto a Ele no seu dia a dia. Se uma luz que o Novo Testamento nos dá, podemos ver mais claramente a santidade de Deus. Agora a pergunta que deve ser feita é a seguinte: qual é o lugar para essa adoração? Qual é o lugar para essa adoração? Olha só, nós já falamos desse texto aqui. Jesus tinha dito muito claramente àquela mulher samaritana no capítulo 4 de João: mulher, podes crer que vem a hora, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Isso é, adorar não é no lugar fixado, não é lá no templo da Estoril, é aqui, é ali, é lá no meu dia a dia, é lá no meu serviço, é lá na minha escola, na minha faculdade. Até o calouro lá que estava mexendo agora com a cabeça assim, toda a cabeça raspada, boa, muito bem, graças a Deus. Mas é lá no meu dia a dia, lá no meu consultório, né? É lá na minha oficina, é que eu vou mostrar que realmente eu amo a Deus e cultuo o Senhor. É lá que eu vou mostrar que o Senhor Jesus merece toda a minha adoração. Não é em Jerusalém, não é em Jerezim, é onde eu estiver, porque onde eu estiver estará o meu Deus, porque o meu Deus é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Nós tínhamos lá na IBAB, Chazinha deve se lembrar, uma frase muito interessante: nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus além dos limites, culto, clero, domingo e templo. Adoramos a Deus no culto só? Não, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Adoramos a Deus através de sacerdotes ou dos pastores? Não, porque eu e você, olha só, somos sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes. Nós podemos conduzir pessoas ao Senhor Jesus Cristo e serviço sacerdotal. Culto, clero, domingo. É só no domingo? Não, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. E templo, é só ali que a gente adora a Deus? Não.
em qualquer lugar, em qualquer reunião onde nós temos um pequeno grupo, por exemplo, nós adoramos a Deus. Ah, queridos irmãos, Deus tem feito para nós assim um caminho sobremodo excelente, para que a gente possa adorá-lo. Ele tem dado as pistas. O problema é que nós não seguimos essas pistas. Sabe por quê? Porque a gente não estuda a palavra. Não estudando a palavra, você não sabe como adorar, e como adora, Deus rejeita toda oração, porque você faz de uma maneira completamente equivocada. Quero terminar já, pode ficar sossegado, que antes de meia-noite a gente termina, mas é interessante ouvir essas palavras de Jesus. Bem, a hora já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito. Agora, olha só essa frase, porque o Pai procura, Ele procura os seus adoradores, aqueles que adoram o Espírito de verdade. Não é que está todo mundo assim, adoidado aqui, não. Ele vai procurando no meio desse grupo aqui, ele está sabendo quem é que está adorando ele em espírito e verdade. Deus está procurando a gente, para ter essa comunhão com a gente. Queridos irmãos, seria muito legal se Deus orasse para todos nós aqui e falasse: ali tem essa plateia toda, que são meus verdadeiros adoradores, porque me adoram em espírito e verdade. E Deus faça isso em nós, para a sua honra, para a sua glória, para o louvor da glória dele. Ao mesmo tempo, essa deve ser uma adoração com alegria, embora a gente tenha que reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos limitados, que é só a graça de Deus que nos leva a adorá-lo corretamente. Isso nos dá alegria, profunda alegria, porque nós reconhecemos o quê? A realidade do perdão de Deus. Sabe por que você está hoje à noite aqui? Não é porque alguém te convidou, porque a igreja tinha programado isso, não. É porque Deus queria que você ouvisse essas mensagens que você vai ouvir. Deus é que trouxe você aqui. Deus é que faz com que você se delicie com o seu perdão e com a sua graça. E diante disso, então, Ele quer que eu tenha um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores. No meu dia a dia, eu devo prestar culto ao Senhor. O desafio, então, é prestar culto na vida, no nosso dia a dia. Aqui é fácil, eu quero ver lá fora. E sabe que uma coisa gostosa, por isso que você pode louvar a Deus, é porque Ele pede coisas, mas Ele te dá condições. Anota um versículo aí para você curtir hoje à noite. Filipenses 2:13. Ele opera em nós o quê? Tanto querer como realizar. Ele coloca esse desejo no meu coração e no seu coração. E Ele fala: Itamir, você não consegue, eu sinto muito. Evandro, você não consegue. Cezinha, não consegue. Mas Ele colocou o desejo. Eu quero, Senhor, eu quero. Mas sabe o que Ele coloca também? A condição para eu viver. A condição para que nós possamos cultuá-lo. Que Deus seja honrado, glorificado, louvado, cultuado em nossas vidas. Porque Ele produz em nós o querer e produz em nós o realizar. Que Deus nos abençoe. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui com vocês. Amanhã tem mais. Deus abençoe.